Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Hoje eu me lembrei muito da pastora Eliana, porque na última pregação dela aqui, ela falou da luta que foi. Eu falei, Jesus do céu, agora vai ser assim? Porque eu estava na mesma situação. Eu tentava ler um texto, tentava ler outro, e realmente tem dia que parece que a gente não encontra nada, né? Mas o Senhor me lembrou de um texto, né? Na verdade, ele está no Novo Testamento, mas eu busquei ele no Antigo Testamento, e é um texto bastante conhecido, nós vamos conhecê-lo bastante na voz do Senhor, na fala do Senhor Jesus, né? Deuteronômio, capítulo 8, todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, mas teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como eu falei de início, né, a gente lembra muito desse texto, né, quando o Senhor Jesus ele rebate a Satanás, né, quando Satanás vai tentar ao Senhor para que o Senhor faça aquilo, né, transformasse, né, as pedras em pães, para que ele saciasse a sua necessidade ali de momento. O inimigo ele não é uma pessoa, aliás, ele não é uma criatura. Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. Eu até copiei ela. Ele não é uma pessoa criativa, uma criatura criativa. Ele continua, até os dias de hoje, usando a mesma astúcia que usou com Jesus, né? Ele não mudou em nada, ele continua fazendo com que a gente olhe para as nossas necessidades e a gente trabalhe em favor delas, e a gente coloque elas numa posição em que elas não estão na nossa vida. Não é verdade? Quantas vezes a gente não sai para trabalhar e aí, às vezes, a gente, né, quem tem condições de fazer uma hora extra, de arrumar uma outra coisa para fazer, para ganhar um dinheiro, para quê? Para suprir uma necessidade, né, de momento, uma necessidade que nós sabemos que não é aquela que realmente nós temos. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa necessidade primária é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Nós necessitamos do Senhor. Todas as coisas que nós lutarmos, e aqui eu não estou dizendo que não devamos fazer isso, né? Todas as coisas que a gente luta por elas, elas não têm valor na eternidade. Elas têm um valor para que a gente desfrute delas aqui. Não é errado a gente lutar por elas, mas é errado quando nós colocamos ela no lugar do Senhor em nossos corações. E a gente use o tempo que o Senhor nos deu para, ao invés de buscar e adorar o Senhor, nós usamos para buscar estas coisas que ficarão aqui na terra, né? É uma coisa que nós precisamos estar pensando, né? Como que nós temos vivido a nossa vida cristã? Nós realmente temos colocado o Senhor no lugar que lhe é devido? Nós realmente temos adorado ao Senhor de todo o nosso coração, buscado Ele com todas as nossas forças, como assim o Senhor nos ordena? Ou será que nós estamos nos acostumando com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida cristã? Ela está entrando numa estrada em que a gente fique na mesmice todo o tempo? Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele, quanto mais nós o buscarmos, tanto mais ele tem para se revelar a nós. Nós vamos desfrutar da presença do Senhor por completo na eternidade, mas aqui na terra o Senhor ele tem falado, ele tem se revelado, e nós precisamos buscar ele para que a gente se mantenha de pé, porque senão nós não nos manteremos de pé diante de tantas, né, dificuldades que o mundo tem nos apresentado. Hoje, parece que o foco principal é tirar a nossa esperança, né? A gente ouve falar de um determinado problema e então alguém surge com uma ideia que talvez possa resolver, mas logo em seguida surge alguém desfazendo daquilo e dizendo que não tem solução.
Então, o mundo hoje, ele tem lutado para tirar a nossa esperança, para fazer com que a gente se abata diante das dificuldades. E isso só vai acontecer se nós estivermos afastados do Senhor, se nós não tivermos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Porque a força que há em nós, ela vem do Senhor. E se nós não vivermos uma vida de busca, né, todos os dias, se nós não vivermos essa intimidade com o Senhor, como nós lutaremos contra as coisas que o mundo tem nos apresentado, né? Nós não temos condições. Às vezes a gente olha para o livro de Jó e a gente lê quanto que aquele homem sofreu e como ele permaneceu de pé. Era a força do Senhor que mantinha ele de pé. E hoje nós podemos, sem nenhum medo, dizer que nenhum de nós continuaria, né, firme diante de tanto sofrimento que aquele homem enfrentou. Mas aquela história está registrada para mostrar para nós que nós temos um Deus que cuida da gente, que dá forças para a gente, que a gente não precisa ficar de olho somente nas circunstâncias, no sofrimento, naquilo que tem se apresentado, que o mundo tem apresentado nas nossas vidas, né? Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ter a vitória, porque a vitória se encontra nas mãos do nosso Senhor. Tudo que nós precisarmos, tudo que nós necessitamos, está nas mãos do Senhor. E Ele nos dará conforme a sua vontade, que é boa e perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Muitas vezes nós oramos e nós pedimos alguma coisa, e ou o Senhor se cala, ou Ele diz não, e nós continuamos ali insistindo, muitas vezes sem entender que o não do Senhor é a maior bênção naquele momento para as nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar, né, além de uma parede simples. Como nós iríamos enxergar o dia de amanhã? Como nós iríamos enxergar o futuro? E o Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que vai nos manter de pé e sabe também aquilo que lá na frente pode significar uma derrota em nossas vidas. Eu estava lembrando também de um certo momento da minha vida, eu acredito que eu devia ter por volta dos 23, 24 anos, e aí eu me lembro de uma coisa que aconteceu e uma coisa que eu falei, e a minha vida tomou um rumo totalmente diferente daquilo que até então eu estava vivendo. E aí eu comecei a pensar, Senhor, será que se eu não tivesse tomado essa decisão, como será que seria a minha vida hoje? Eu poderia estar numa situação bem pior, mas eu poderia não ter vivido tanta coisa difícil que eu vivi na minha vida. Por quê? Porque eu tomei uma decisão minha, sem consultar ao Senhor, sem saber o que Ele tinha para a minha vida. E aquela decisão me fez sofrer muito, mas graças a Deus, a misericórdia do Senhor me trouxe, né, para a sua presença. E hoje eu estou aqui com os irmãos para glorificar a Deus e agradecer a Ele, por Ele ter me trazido para a sua presença, né? Mas a gente tem que entender que muitas vezes uma atitude simples, num momento que a gente não está pensando direito, a gente não está raciocinando, ela pode mudar completamente as nossas vidas. E isso traz uma responsabilidade muito grande com relação ao que nós falamos, ao que nós fazemos, a como nós vivemos a nossa vida cristã. É por isso que a gente precisa de uma direção, e essa direção a gente só encontra no Senhor. Somente Deus, Ele dá a direção para que a gente continue e persevere no caminho que Ele tem traçado para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem plano de nos abençoar e não de nos fazer mal. Mas depende de nós continuarmos neste caminho. Depende de nós perseverarmos. A palavra de Deus vai falar em perseverança. Quer dizer, você tem que continuar, eu tenho que continuar a servir a esse Deus, a buscar a esse Deus, para que a nossa convivência, para que a minha intimidade com o Senhor me faça ouvir e entender a voz dEle. E entender quando é Ele que está falando, porque muitas vezes não é o Senhor quem fala. Nós temos no mundo muitas vozes, nós temos a voz do homem, nós temos a voz do inimigo, nós temos a voz do Senhor. E nós precisamos andar com o Senhor para que quando Ele fale, a gente reconheça que é Ele quem está falando. Para que o inimigo não venha com as suas artimanhas tentar tirar a gente do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor. Somente se nós conhecermos a voz do Senhor é que nós vamos fazer sempre a melhor escolha, tomar sempre a melhor decisão e não nos desviar dos caminhos do Senhor, nos desviarmos por um caminho, trilharmos um caminho que possivelmente pode nos afastar do Senhor. O Senhor tem misericórdia, Ele pode sim nos alcançar, mas nós não conhecemos o dia de amanhã.
Nós não sabemos como nem quando será a nossa partida. É por isso que a gente precisa estar na presença de Deus, para que quando a gente partir para a eternidade, a gente saia daqui e a gente abra os nossos olhos diante do Senhor, para passar a eternidade com Ele, para viver com Ele aquilo que Ele tem planejado para nós desde a fundação do mundo. Né? O Filho do Senhor, Ele veio aqui a esta terra e Ele sofreu para que a gente passasse a eternidade com Ele. E muitas vezes a gente tem deixado que as nossas necessidades momentâneas ocupem um lugar que não é delas, né? A gente tem deixado muitas vezes de buscar ao Senhor com aquela força que a gente buscava no início, quando a gente começou a nossa caminhada cristã. Eu acredito que aqui todo mundo lembra como que foi, né? A gente orava todo o tempo, né? Hoje, muitas coisas têm desviado a nossa mente. Eu fico me imaginando em casa, às vezes eu chego do trabalho e eu penso, eu vou fazer tal coisa e depois eu vou pegar a Bíblia e eu vou estudar. E aí eu começo a fazer aquilo que eu estava, né, de início, que eu planejei, e daquilo ali eu já vou para outra coisa. E é uma dificuldade, é uma guerra para a gente poder pegar a Bíblia, a gente parar, né, buscar uma palavra, buscar uma orientação do Senhor. É uma luta muito grande. É por isso que a gente vem para a igreja, a gente levanta a mão, a gente aceita a Jesus, mas essa é uma decisão diária. Essa não é uma decisão que a gente faz um dia e aí pronto, está tudo resolvido, nós não precisamos mais fazer nada porque já está garantido a nossa eternidade ao lado do Senhor. A gente precisa, a partir dali, começar a viver de acordo com a vontade do Senhor. A gente precisa, a partir dali, buscar o Senhor, conhecer a Ele, fazer a vontade dEle, né? Infelizmente, como eu falei, às vezes a gente tem deixado muito a desejar nesse sentido. A gente tem se envolvido muito com as coisas deste mundo. Foi o que aconteceu com aquele povo, né? Quando aqui no finalzinho diz, o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E a gente sabe que com o passar do tempo, os filhos de Israel, eles rejeitaram aquele maná. Eles rejeitaram aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Por quê? Porque eles estavam de olho em outra coisa. Eles estavam querendo outra carne. Eles não estavam fixos naquilo que o Senhor tinha para eles. Não estavam agradecidos por aquilo que o Senhor tinha feito por eles. Da mesma forma, nós precisamos tomar cuidado também, porque aconteceu lá no passado e continua a acontecer com muitas pessoas no dia de hoje. O Senhor abençoa, o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor faz, o Senhor supre, mas parece que num determinado momento aquilo já não é mais tão necessário, aquilo já não é mais tão importante, na verdade, essa é a palavra. Aquilo já não é mais tão importante quanto era ali no princípio. E aí a gente começa a desejar outras coisas. E quando a gente começa a desejar outras coisas, nós estamos colocando no nosso coração coisas que no lugar deveria ser ocupado pelo Senhor. É por isso que Ele tem que preencher os nossos corações. Porque se o Senhor preencher os nossos corações, nós não sentiremos falta de nada. Nós vamos continuar a nossa caminhada felizes com tudo aquilo que o Senhor tem feito, sem desejar, muitas vezes, aquilo que o Senhor não tem para as nossas vidas, né? Sem questionar ao Senhor. Hoje a gente vê muita gente dizer que não aceita determinada coisa, não aceita determinada circunstância em sua vida. Por que que não? Por que que a gente não aceita, né, as circunstâncias da nossa vida? A gente sabe que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E assim como aqui está falando, né, que o Senhor colocou aquele povo no deserto e eles permaneceram ali para saber o que estava no coração daquele povo. Muitas vezes nós precisamos passar por uma dificuldade para que fique claro o que nós temos realmente nos nossos corações. Porque uma coisa é a gente falar e outra é a gente viver aquilo que a gente fala. Viver o que falamos, viver o que pregamos é muito mais difícil do que apenas falar. A gente encontra saída para tudo, né? A gente encontra solução para tudo, até chegar a nossa vez. E aí, quando chega a nossa vez, se nós não tivermos realmente um compromisso com o Senhor, nós não tivermos realmente um relacionamento com o Senhor, muitas vezes nós não vamos agir de acordo com a palavra dEle, de acordo com a vontade dEle, a gente vai agir de maneira contrária, e o nome de Deus deixará de ser glorificado nas nossas vidas. É isso que muitas vezes a gente tem visto hoje, né? A gente sabe, a gente entende que a situação é difícil,
A gente sabe que o problema existe, né? A gente tem visto muitas pessoas padecerem, muitas pessoas morrerem, né? Mas e aí, como é que fica a nossa vida cristã? A gente vai parar por conta disso? A gente não pode parar, né? A gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, porque nada do que está acontecendo agora fugiu do controle do Senhor. Ele sabe exatamente de tudo que está acontecendo. Se Ele quiser, Ele acaba com todo esse problema num piscar de olhos. Nós dormiremos com esse vírus e amanhã pela manhã ele já não mais existirá, se for da vontade do Senhor. Mas se Ele está permitindo, nós precisamos entender que Ele tem uma visão ampla de toda a sua obra que nós não temos. E de alguma maneira o nome dele será glorificado, como sempre foi. Quer na tristeza, quer na alegria, o nome do Senhor, ele é glorificado, né? E como que a gente lê a palavra do Senhor, e eu acho muito interessante a história de Paulo, porque Paulo ele sofreu muito, e tem um determinado momento em que ele fica feliz por ele ter sofrido, por ele ter sido achado digno de padecer pelo Senhor. Então, a gente numa situação como essa, nós não podemos recuar. Nós não podemos fazer como o mundo tem feito. Muitas pessoas têm perguntado, né, onde está Deus? Onde está Deus diante de uma pandemia dessa? Onde está Ele diante de tanto sofrimento? Onde é que Ele está diante de tantas pessoas que têm falecido, de tantas pessoas que têm chorado? O Senhor está no seu trono. Ele está no mesmo lugar em que Ele esteve quando Cristo estava sendo crucificado pelas nossas vidas. Ele está lá. Ele está zelando por nós. Nós não precisamos entender o que está acontecendo. Nós só precisamos adorar e confiar no Senhor. Porque confiar na bonança, confiar quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas na hora da prova é que nós realmente mostramos se nós somos um servo que agrada ao Senhor, se nós somos um servo bom ou se nós somos um servo infiel. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, né, e pedir ao Senhor que Ele continue a falar conosco, né, que a gente saia daqui e a gente continue este culto nas nossas vidas, essa busca continue, esse entendimento de que nós precisamos do Senhor continue nas nossas vidas, no nosso pensamento, e a gente saia daqui como a gente, né, andava quando a gente conheceu ao Senhor. A gente vai pelo caminho glorificando ao Senhor, a gente vai conversando com Ele, a gente vai intercedendo pelas pessoas, né? E a gente vai fazendo a sua obra. Se nós nos mantivermos em contato com o Senhor, certamente nós faremos aquilo que agrada ao seu coração. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.